Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje é a primeira aula que nós estaremos estudando sobre a doutrina de Deus. Vamos conhecendo um pouco mais a Deus e seus atributos. É uma doutrina muito importante, porque na realidade ela envolve todo o conceito doutrinário, né? Por que eu digo isso? Porque todas as doutrinas proveio das ordenanças de Deus que foi dado aos homens, ao povo, né? Como nós estudamos nas aulas passadas, nós aprendemos que Deus se revelou ao homem, e uma vez Deus revelado ao homem, né, de algumas maneiras, sendo ela da maneira natural ou sendo ela da maneira especial, e dentre a maneira especial nós encontramos ali a palavra de Deus, né? Tudo o que Deus ordenou, tudo o que Deus falou, está ali na Bíblia Sagrada, registrado, e dali é tirado todas as doutrinas. Então, quando nós estudamos a doutrina de Deus, nós vamos conhecer um pouco mais quem é, né, este ser, vamos dizer assim, esse ser místico, né, esse ser sobrenatural, né, que criou todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que deu a sua palavra à humanidade, se revelando à humanidade. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é Deus. Isso dentro de uma visão de fé, né? Porque existe, nós vamos estudar aqui ainda, existe aqueles que são ateus, né? Que não acreditam na existência de Deus, né? Não, ou de deuses, né? Ou vários deuses. Então, mas nós vamos estudar hoje dentro da perspectiva de que nós acreditamos, que nós cremos que existe um Deus, um único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Então, essa é a terceira disciplina do nosso curso, né? Alguns irmãos, dificuldades de acessar as aulas ao vivo, né? Estão optando pelas aulas gravadas. O importante é os irmãos não desistirem e não deixarem de assistir, de participar das aulas, sendo elas gravadas ou sendo ela ao vivo, né? É de suma importância que você estude, que você assista aos vídeos, que você faça as suas perguntas, que tire as suas dúvidas. Então, é de muita importância que isso aconteça. Por quê? Porque o aprendizado ele é progressivo, né? Ele é degrau por degrau. Nós estamos estudando o conceito teológico voltado à teologia do básico, mas estudando de um conceito teológico um pouco mais aprofundado, e toda essa construção teológica ela vai tomando forma ao longo do tempo. Então, é de suma importância os irmãos estarem sempre em processo contínuo, estar sempre estudando, estar sempre até mesmo revendo o conteúdo, porque com o passar do tempo, os irmãos vão poder perceber que todo o conteúdo teológico ele vai simplesmente se encaixando, né? Vai um se unindo
ao outro. Com exemplo, né? Nós vamos estudar a doutrina de Deus, mas para estudar a doutrina de Deus, nós tivemos que... Como é que nós sabemos sobre a doutrina de Deus? Né? Exatamente por causa da revelação especial de Deus, que nós já estudamos, que Deus se revelou não só através do seu Filho, mas também através daquilo que deixou registrado por homens inspirados por Deus para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que crerão ou aqueles que acreditam em Deus e que seguem as suas doutrinas. Então, nós vamos estudar essa doutrina. Deixa eu só ajustar aqui o negócio aqui, que tem uma lâmpada aqui que eu botei aqui para dar um contraste. Vou tirar. E essa doutrina ela é de suma importância para nós compreendermos outras disciplinas que virão aí ao longo do curso também. Bom? Então, essa doutrina aqui é a chamada de doutrina de Deus, mas também tem um nome técnico, né, para esta doutrina. Ela é chamada de teontologia. Teontologia. Alguns dos irmãos já viram ou já ouviram esse nome alguma vez? Teontologia? Os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir alguma vez esse nome? Eu não. Não, né? Não, na realidade não é o... Oi? Sim, sim. Na realidade não é um nome tão comum, né? Não é um nome tão comum da gente ouvir nas igrejas, nas pregações, até mesmo na escola bíblica dominical, até mesmo é um nome técnico meio complicado e difícil da gente estar ouvindo. Mas essa doutrina, ela chama-se teontologia, que é a doutrina de Deus. Ou seja, é um estudo um pouco mais aprofundado sobre quem é Deus, né? Vamos saber do que se trata esse estudo, esse conteúdo, né? Então, aqui, ó, primeira coisa que nós vamos ver é exatamente a questão da compreensão, né, da natureza de Deus, da compreensão do caráter de Deus. Vamos compreender quem é Deus. A partir do momento que nós vamos entender quem é Deus, nós conseguimos até mesmo servir a Deus melhor. Né? Porque como eu vou servir alguém que eu não conheço? Então, nós vamos estudar o propósito. Qual é o propósito do estudo da teontologia? Qual é o propósito do estudo da doutrina de Deus? Um pequeno texto eu deixei aqui, né? Vivemos em um universo cuja imensidão nos revela um Criador poderoso. Por isso, o estudo sobre Deus é muito importante para uma compreensão profunda, mas, ao mesmo tempo, básica deste tremendo ser. Saber quem é Deus, seu caráter, é o modo como ele se relaciona com o mundo e com o homem, em particular, é importantíssimo para um relacionamento correto com ele. Na verdade, o conteúdo da nossa teologia da vida cristã depende da compreensão que temos sobre ele. Portanto, nesta lição estudaremos a existência de Deus e a sua natureza. Quando estudamos essa doutrina, nós, como eu falei anteriormente, nosso relacionamento com Deus, quando estudamos, compreendemos e aplicamos, lembra da teologia aplicada lá atrás, né? Da teologia aplicada, quando nós aplicamos o conhecimento
desta doutrina, desta parte da teologia, a teontologia, a doutrina de Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida devocional com Deus, a nossa vida de servir a Deus melhora. Por quê? Porque nós temos uma compreensão melhor quem é o Deus que nós servimos. Então, a teontologia, o propósito da teontologia é exatamente esta, é nos mostrar quem é o Deus que nós servimos, qual é a sua natureza, né? Quais são os seus propósitos e como podemos nos relacionar com ele. Então, esse é o propósito do estudo da teontologia. Então, vamos lá, né? Quem é Deus? Quem é Deus? Nós vamos começar aqui com algumas definições bíblicas, né, e teológicas sobre essa questão. Quem é Deus? A Bíblia Sagrada descreve o Senhor Deus de várias maneiras. As Escrituras chamam de Criador dos céus e da terra. Nós encontramos esta nomenclatura, este título, né, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o Senhor, né, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós encontramos a expressão eterno. Os irmãos com certeza já ouviram alguns irmãos chamar a Deus de o eterno, né? Não é errado, porque realmente a Bíblia destaca Deus como o eterno, até porque ele não tem princípio e nem fim, né? Então ele é o eterno, como Isaías descreve, né? 40, 28. Ele é o rei, né? Ele é o rei, como está em Salmos 10, 16. Ele é o juiz, né? Como está em Salmos 75, verso 7. Ele é o Altíssimo, Salmo 7, verso 17. Ele é Espírito, que fala da essência de Deus, né? Ele é Espírito, foi o próprio Jesus disse, foi o próprio Jesus quem disse, né? A mulher samaritana em João, capítulo 4, versículo 24. E no decorrer da Bíblia nós encontramos muitos títulos, muitas nomenclaturas que é dado se referindo a Deus, né? O Todo-Poderoso, o Senhor, a minha bandeira, o Deus que cura, e assim sucessivamente. Na Bíblia Sagrada nós encontramos vários nomes, vários adjetivos, né, que são atribuídos à pessoa de Deus. Algumas definições teológicas nós também encontramos. Quais são elas? O Dicionário Teológico da CPAD dá a seguinte definição sobre Deus. O que o Dicionário Teológico da CPAD vai dizer sobre Deus? Vai dizer que ele é o ser supremo, absoluto, infinito, desculpa, irmãos, infinito por excelência, criador dos céus e da terra, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, como diz em Jó 42:2 e Salmo 139. Ser incriado, ou seja, o Dicionário Teológico da CPAD, ele classifica que Deus não foi criado, não tem um princípio para Deus. Deus está além do princípio, né? O incriado é a razão primeira de tudo quanto existe. Ou seja, Deus está antes de todas as coisas e, por meio dele, passou a existir todas as coisas. Ele quem criou. Ele quem criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, os planetas, as constelações. Foi ele quem criou, né? Então, e existe aqui outras definições que nós estaremos vendo aqui ao longo. Bom, nós temos definição linguística, né?
como é que nós podemos entender isso? A palavra Deus é a tradução do vocábulo hebraico Elohim. Elohim. Esse in aqui, ó, com certeza os irmãos estão vendo aí, né? Este in, né? Ele é plural no hebraico, ou seja, é como se a tradução de Elohim não fosse deuses, né? Nós vamos compreender o porquê o hebraico traz desta forma, tá bom? Nós temos um termo linguístico no grego para se referir a Deus, que é theos, né? A palavra theos significa Deus no grego. No caso, nós encontramos esta palavra em grande quantidade no Novo Testamento, até porque o Novo Testamento é em grego, né? Então nós vamos encontrar theos ali. Elohim é um substantivo plural que, tendo em vista determinados contextos, encerra este princípio, a existência da Santíssima Trindade. Ou seja, Elohim, dentro da nossa perspectiva trinitária, por que eu digo isso? Porque nós acreditamos na Trindade, não é verdade? Todos nós acreditamos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós acreditamos num único Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós vamos estudar mais para frente um pouco mais sobre a Trindade. Mas, dentro de alguns contextos linguísticos, esta palavra Elohim faz menção à existência de uma Trindade. E isto dentro da nossa perspectiva teológica, doutrinária da Trindade, né? Nós temos este entendimento que Deus subsiste em 3 pessoas. Nós somos trinitarianos, né? Nós cremos na Trindade. Só que existem muitos outros segmentos que não acreditam na Trindade. Geralmente, o pentecostalismo clássico, que é o nosso caso, né? O pentecostalismo clássico, ele acredita na Trindade. Então, praticamente, esmagadoramente, todas as vezes que a palavra Deus aparece no hebraico como Elohim, sendo deuses, está fazendo menção à questão da Trindade, tá? Mas dentro do conceito do judaísmo, não existe Trindade, tá bom? Eles não acreditam que existam o Filho e o Espírito Santo, como se fossem 3 deuses, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não acreditam desta forma. Eles acreditam que só exista um Deus, um único Deus, né? Que trabalha de várias maneiras e que não exista essa questão do Filho e nem do Espírito Santo. Até porque o judaísmo ortodoxo, né, o judaísmo mais conservador, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, né, o Salvador do mundo, que Jesus é Deus. Eles não acreditam nesta verdade bíblica. Então, seguindo adiante, né, nós temos a terceira definição, que é uma definição de um dicionário secular, dicionário que nós geralmente possuímos, é usado nas escolas, é usado em casa. O dicionário Michaelis define Deus da seguinte forma: o ser supremo, o espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. Observe bem essa palavra, preservador do universo, ou como cada uma das divindades masculinas do politeísmo.
A definição que esse dicionário traz para nós é que Deus não é só o Criador, mas que ele é o preservador do universo. Só que esse dicionário, por ele ser um dicionário de circulação popular, ele não traz a questão do monoteísmo, que é exatamente o crer num único Deus. Nós somos monoteístas, porém não absolutistas. Vocês podem anotar isso aí, tá, irmãos? Nós somos monoteístas, porém não somos absolutistas. No sentido do quê, professor? No sentido de não crer na Trindade. Nós somos monoteístas, porém trinitaristas. Ou seja, cremos que existe um único Deus criador, que, porém, subsiste em 3 pessoas. Então, os irmãos podem começar já a observar que, dentro do conhecimento secular, não há apenas a classificação de um único Deus verdadeiro, único, criador dos céus, da terra, do mar, o único que deve ser adorado. A maior parte dos dicionários de circulação popular vão atribuir as características masculinas, até mesmo ao politeísmo, que é crer em vários deuses. Já o dicionário Aurélio diz o seguinte: ser infinito, perfeito, criador do universo, nas religiões politeístas, divindade masculina superior aos homens. Observe que eles sempre vão tratar sobre nas religiões politeístas. Para o dicionário Aurélio, a definição é esta: Deus é um ser criador supremo, infinito, que ele está no topo de todas as classificações dos outros deuses, né? Politeísta. E sempre vão atribuir a definição à divindade masculina, né? Que é sempre superior ao homem. Então, nós temos aí, vamos rever aqui, nós temos uma definição que a Bíblia traz, né? Rei, eterno, juiz, altíssimo, Senhor, Espírito, Criador dos céus e da terra, entre outras definições. E nós temos as definições dos dicionários teológicos, não só da CPAD, como aqui, ó, dicionário Vini, tá vendo? É muito bom. Os irmãos, recomendo aos irmãos poderem estar adquirindo o dicionário Vini, porque ele traz o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, ele traz a aplicação do grego e do hebraico, tanto o Antigo e do Novo Testamento. Ele nos ensina como aplicar o significado destas palavras, sendo ela no grego ou no hebraico. Um outro dicionário também, que é esse daqui, ó, Wycliffe, tá bom? Que é muito bom também. Todos esses dicionários são dicionários teológicos, extraídos, obviamente, do conceito bíblico, né? Eles não trazem essa questão, essa classificação, essa definição de Deus como vários deuses, né? Então, nós encontramos também a definição linguística, Elohim, plural, que dentro da nossa perspectiva da Trindade, nós encontramos a Trindade aqui, e no grego, né, a palavra Theos, que também significa Deus, né, que tem no Novo Testamento. E nós encontramos as definições nos dicionários de circulação popular, que existe vários aí, né? Aqui eu classifiquei apenas dois com seus conceitos sobre
a linguística sobre a palavra Deus. Bom, pergunto aos irmãos, até aqui tudo bem? Podemos continuar? Podemos? Os irmãos estão me ouvindo bem? Então? Sim. Tá bom. Então, vamos partir aqui para o nosso próximo slide. Bom, vamos falar aqui sobre a existência de Deus. Nós vimos o quê? As definições, não é isso? Aqui, ó, nós vimos as definições teológicas, linguísticas, as definições dos dicionários, tanto o teológico quanto de circulação popular. Agora nós vamos falar um pouco sobre a existência de Deus. A crença em Deus é um fenômeno universal, ou seja, a maioria esmagadora das pessoas acreditam em Deus, né? O ateísmo, que nós vamos ver, que é exatamente os ateus, né? Os ateus são uma pequena minoria, né? Que não acreditam na existência de um Deus. Mas a crença em um Deus, ou a crença em Deus, é um fenômeno universal. Todos os povos manifestaram uma crença em uma divindade suprema. Esta crença é intuitiva e racional, pois origina-se na alma das pessoas e desenvolve-se pela observação e experiência. Observe que, pelo fato da maioria esmagadora acreditar na existência de um Deus, porém, algumas dessas pessoas, ou pelo menos para o lado mais oriental, né? Eles acreditam em vários deuses, né? Eles acreditam em vários deuses. Porém, o que está em questão aqui é que estas pessoas creem, de certa forma, em Deus, um ser supremo, um ser criador, uma divindade suprema. Ou seja, este sentimento de crer em uma divindade suprema ou em um mais, no plural mesmo, né? Divindades, né? Está dentro do ser humano. Ou seja, a necessidade de crer em algo superior, em uma divindade suprema, faz parte da natureza do ser humano. Está embutida ali dentro do ser humano. Além da consciência interior de Deus que as pessoas possuem, que lhes dá o claro testemunho do fato que Deus existe, a clara evidência da sua existência pode ser vista na Escritura e na natureza. Lembra das aulas anteriores? Da revelação de Deus através da natureza, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, a criação, as árvores, os animais, os peixes. Tudo isso demonstra que há um Criador, né? Então, a clara evidência da sua existência pode ser vista na Escritura e na natureza. Por esta razão, os escritores bíblicos nenhuma preocupação tiveram em provar a existência de Deus, pois o Todo-Poderoso fazia parte do seu cotidiano. Era inconcebível viver sem ele ou a parte dele, como diz Salmo 26. Então, por quê? Aqui nós entendemos o seguinte, nós entendemos duas coisas. A primeira delas é que o crer em Deus ou o crer em deuses, né, faz parte da natureza do homem. Essa percepção espiritual de uma divindade suprema está embutida dentro do ser humano, por meios visíveis
através da natureza ou por meios espirituais de sentir, querer algo espiritual para a sua vida. E isso faz parte do seu cotidiano. Ou seja, por que que os escritores não se preocuparam em provar a existência de Deus? Colocaram lá como provar a existência de Deus. Por que que eles não fizeram isso? Porque a presença de Deus na vida de cada um deles era tão presente, era tão real, era tão verdadeira, era tão, era tão próxima, que eles não sentiam a necessidade de provar a existência de Deus. Por isso que nós não vamos encontrar a Bíblia Sagrada querendo provar, nenhum escritor da Bíblia Sagrada querendo provar a presença de Deus. Por quê? Porque Deus estava ali com eles. Deus fazia parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, por isso que nós não encontramos na Bíblia essa preocupação dos escritores em provar a existência de Deus, e nem o próprio Deus querendo provar a sua existência. Você vê que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar, no princípio criou Deus, ou seja, Deus já estava lá, né? Não contou uma história para o surgimento de Deus. Não, ele disse, no princípio criou Deus, né? Que é Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Ou seja, Deus estava no princípio, ele é o originador de todas as coisas. Então, nós entendemos que Deus é um fenômeno universal, ou crer em Deus é um fenômeno universal, que os ateus é a pequena minoria que não acreditam em Deus. E uma particularidade aqui, irmãos, nenhum ser humano nasce ateu, mas isto é imposto sobre ele por muitos fatores. Primeiro, frustração pelos conceitos religiosos. Depois, por uma família que se frustrou com alguns conceitos religiosos. Por ele tomar decisão por si próprio e buscar de forma racional uma existência de Deus e não encontrar, né? Não conseguir encontrar esta certeza, ele passa a ser ateu. Mas nenhum ser humano nasce ateu. Todos nascem com este sentimento de crer em uma divindade suprema, sendo ela o Deus verdadeiro ou sendo ela alguma outra divindade que existe na sociedade ou na população mundial. Como, por exemplo, os índios. Os índios nunca existem índios que nunca foram evangelizados, índios que não são civilizados, no sentido de não conviver entre sociedade, mas quando chegam lá, né, no local, que eu esqueci o nome lá que eles dão, né, onde eles se reúnem, você vai sempre ver que eles estão crendo em alguma coisa. Adoram o sol, adoram a lua, dá critérios de divindade a um animal, a uma planta, a alguma coisa. Ou seja, por quê? Porque esse sentimento foi Deus quem colocou dentro do ser humano. Quando Deus criou e formou o ser humano, a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Deus soprou sobre o homem, ou seja, Deus tirou de dentro dele e colocou no ser humano. Se Deus tirou de dentro dele, Deus é um ser espiritual, então algo espiritual da parte de Deus está dentro de cada um de nós. É por isso que o homem tem esta espiritualidade.
e uma nota de caráter, uma nota de característica médica, né, da medicina. Não que eu seja médico, nem estude medicina, muito menos enfermagem, mas entre a medicina, juntamente com a psicologia, fazendo parceria com uns psiquiatras, eles chegaram à seguinte conclusão, que todo ser humano, que quando ele está em contato com o seu lado espiritual, isso na linguagem médica, né? Na linguagem científica, quando ele está em contato com o seu lado espiritual, quando ele crer em alguma divindade, uma parte do seu cérebro é ativada, que gera as emoções. E, por fim, é liberada substâncias que trazem alegria ao corpo, ao organismo, trazem satisfação, alegria, prazer, né? E devido a este sentimento, movido pela fé de cada indivíduo, independente qual seja a sua crença, esse indivíduo há um desaceleramento das suas enfermidades. Isso é algo científico. Ou seja, pessoas que tiveram uma crença maior, mais fiel, mais fervendo, né, vamos dizer assim, mais fervorosas, eles demoraram muito mais a morrerem de alguma enfermidade do que outras que não acreditavam em nada ou que não queriam buscar a Deus, e essas pessoas morreram muito mais rápido. Ou seja, ter uma fé, crer em alguma divindade suprema, né, faz bem. Se faz bem pela medicina, imagine crer num Deus verdadeiro que pode curar todas as enfermidades, pode solucionar todos os problemas, que para ele nada é impossível, né? Por isso que vale a pena continuar crendo neste Deus verdadeiro, que até a medicina comprova que crer em Deus faz bem para a saúde, né? Então, vamos ver aqui agora. Até aqui tudo bem? Os irmãos têm alguma dúvida? Podemos continuar? Podemos, né? Sim, pastor. Sim, irmão Abel. Baseado já em algumas coisas que eu também vi em filmes ou ouvi, estava imaginando aqui o ateu, até para ele ser ateu, ele tem que dar uma palmatória porque ele parte do pressuposto de que sofreu uma decepção e a partir de então ele vai provar que Deus não existe. Na verdade, Deus não existe, né? Deus é. Aí porque a mãe dele adoeceu e ele não pôde ver a cura, porque o problema dele não foi resolvido, e ele vai querer provar para o mundo que esse Deus não passa de uma grande invenção. Ou Exatamente. seja, mesmo ele vai dizer assim, não existe ou não é, mas ele parte da ideia de que ele foi decepcionado, mas que ele um dia acreditou, e que, lógico, ele nunca vai encontrar essa prova a ponto de desfazer de Deus. Exatamente. Com certeza, eu acho que os irmãos já devem ter assistido, né? Aquele filme Deus Não Está Morto. Eu já assisti os 3. Aquele filme ali é muito interessante, né? Ele fala exatamente sobre esses conceitos, né? Que geralmente as faculdades, né, principalmente professores que estão mais inclinados para o socialismo, né, o lado esquerdista, né, e muitos deles até ateus, não creem, então eles tentam provar que Deus não existe. Aquele filme é maravilhoso, né? Inclusive, pastor, o 3 eu acho legal, porque o 3, se a gente prestar bem atenção, eu não sei qual foi a ideia do escritor do filme, mas ele dá, inclusive, provas científicas. Baseado em físicos, em químicos e tanta gente.
a prova que ela acaba sendo prova científica da existência de Deus. Exatamente, exatamente. É muito, muito interessante. Então, é interessante nós estudarmos sobre isso. Por quê, irmãos? Porque dentro da nossa sociedade, aqui em Boa Vista, nós temos ateus. Né? Nós temos pessoas que não creem em Deus aqui. Nós temos pessoas que não acreditam em Deus. Nós temos pessoas nas redes sociais que não acreditam em Deus, que têm N argumentos sobre a não existência de Deus. E é como o irmão Abreu falou, né? Geralmente eles vão sempre partir de um pressuposto de um fracasso pessoal, né? Em termos de doença, família, alguma coisa aconteceu que fez com que ele deixasse de acreditar ou ele aderisse a esse pensamento, né, de que Deus não existe. E tenta querer provar para as pessoas que se aproximam dele para falar de Deus para ele tenta provar que aquilo ali é tudo besteira e que nada daquilo existe. Nós temos esses tipos de pensamentos hoje em dia dentro da nossa sociedade e não vamos muito longe, não. Até mesmo aqui em Boa Vista mesmo, nós encontramos pessoas que não acreditam, que não creem em Deus. Mas para isso nós temos o quê? Nós temos alguns argumentos sobre a existência de Deus. Nós vamos ver agora alguns argumentos. Argumentos cosmológicos, né? Nós vamos entender o que é isso, e argumento ontológico, também nós vamos entender o que é isso. Então vamos, até aqui tudo bem, né? Então nós vamos dar continuidade. Então tá aqui, ó. Argumentos sobre a existência de Deus. O primeiro argumento, o primeiro argumento que nós temos é exatamente o argumento cosmológico. O que é o argumento cosmológico? O argumento cosmológico, cosmo é mundo, né? É uma palavra grega para mundo, cosmológico. Este argumento foi usado de forma mais forte por Thomas de Aquino. Nós vamos poder estudar melhor quando estivermos falando sobre a história da igreja, quem foi Thomas de Aquino, tá? Porém, pode-se traçar esse tipo de argumento de volta a Platão, o qual tem sido usado por filósofos e teólogos notáveis desde então. O raciocínio baseia-se na lei da causa e efeito. Afirma-se que tudo quanto existe tem uma causa que lhe seja adequada e eficiente. Ora, o mundo existe como efeito. Logo, tem de haver uma causa que seja suficiente para explicar a existência do mundo. Ou seja, o argumento cosmológico, o argumento voltado às questões da criação do mundo, nós vamos encontrar muita argumentação em volta deste primeiro argumento. Ou seja, nós encontramos nas faculdades, nas escolas, a teoria, né, do Big Bang, que é uma das teorias que quer eliminar Deus da criação do mundo. Mesmo essa teoria ter fracassado, de certa forma, né, até porque o seu criador, o seu elaborador, praticamente não deu continuidade, ele não conseguiu sustentar este pensamento, mas vamos supor que realmente houve esse Big Bang. Né? De onde é que saiu, então, o meteoro? Né? De onde é que saiu, então, essa explosão? Os elementos que envolveram esta explosão, como é que surgiu? Então, sempre existirá uma causa adequada e efeito. Se o mundo existe, logo alguém criou o mundo.
né? É como os animais existem, logo alguém criou os animais. Nada passa a existir do nada sem o auxílio de alguma coisa. Quando nós vamos estudar a palavra hebraica bara, que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Bereshit bara. Bereshit é princípio, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Quando nós vamos estudar a palavra bara no hebraico, ou bará, né, como alguns costumam traduzir, falar, né, nós vamos entender que essa palavra sempre é usada para se referir a Deus quando cria do nada. Ou seja, nada existia e Deus criou. Ou seja, por isso que ele é o originador de todas as coisas. Porque essa expressão bara, ela nunca é usada quando é o homem que vai fazer alguma coisa. Porque geralmente o homem se utiliza de um princípio que já foi criado, né? O ser humano, vamos ver aqui, né? Aqui, ó, né? O ser humano criou a lâmpada. O ser humano criou a lâmpada. Ela está amarradinha assim. Ela está amarradinha assim com uma fita amarela, porque eu uso nas minhas gravações por causa do cenário, né? Mas o homem fez a lâmpada. Mas o homem fez a lâmpada a partir de algum princípio, né? De alguma coisa que já foi criada anteriormente a isso. Então ele teve a ideia de fazer a lâmpada, porque alguém criou a energia. Alguém descobriu a energia, mas quem criou, né, tudo isso? Quem fez tudo isso? Então tudo parte de um princípio, tudo parte de um início. Ou seja, é o argumento cosmológico, né? O argumento ontológico. Hoje o cachorro latindo lá fora, o vigilante aqui fazendo ronda aqui no meu vizinho, né? A minha filha chorando, porta batendo, mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar, né? Então, qual é o argumento cosmológico? Resumindo o argumento cosmológico, que é a lei da causa e efeito. Se aquilo ali existe, quem criou aquilo? Se a pessoa falar, mas aquilo ali surgiu de uma ameba, de uma pequena célula. E quem criou a célula? Estão entendendo? Os irmãos conseguem entender o argumento cosmológico da existência de Deus? Quem criou aquilo? Não, mas aquilo ali surgiu de um meteoro. Mas de onde é que surgiu esse meteoro? Né? Aquilo ali surgiu do fogo. Mas de onde é que surgiu o fogo? O fogo surge do oxigênio. E de onde é que vem o oxigênio? Ou seja, causa e efeito. Sempre tem um porquê para as coisas. Então, o segundo argumento é o ontológico, que significa onto, a palavra grega onto, ou ontos, né? Significa ser. Significa ser. Este argumento foi desenvolvido por Anselmo. Nós vamos estudar mais para frente. Não se preocupem em gravar esses nomes ainda não, nem essas datas, porque isso não vai cair nessa prova não, tá bom? Baseia-se na ideia abstrata necessárias da mente humana. Para Anselmo, o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito, superior e infinito, através das percepções do mundo objetivo, subjetivo, espiritual e religioso. O argumento ontológico é um argumento que significa do ser. Ou seja, o ser humano acredita naturalmente em Deus. É aquilo que nós estávamos estudando no slide passado, né? No slide anterior. Esse sentimento de crer em Deus está embutido dentro do ser humano e ele brota, ele surge, ele floresce
através das percepções do mundo, objetivo e subjetivo, espiritual, religioso, está presente no ser humano. Nós temos também outros argumentos da existência de Deus. Argumento moral. Argumento moral. O que esse argumento nos diz? Baseia-se na natureza moral do homem. O ser humano tem a consciência do bem e do mal, e do seu dever de evitar o mal e praticar o bem. Esta consciência moral indica um ser para legislar a conduta do ser humano. Observe que Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, vai nos falar exatamente sobre esse tribunal, né? Exatamente sobre esse tribunal que o ser humano tem dentro de si, chamado consciência. Nós temos consciência desde de pequeno, quando nós não sabemos qual é exatamente a idade que floresce dentro do ser, né? Essa questão do conhecimento do bem e do mal, ou na nossa linguagem, né? Da malícia, nós não sabemos. Alguns psicopedagogos, alguns pedagogos, alguns homens que estudam nessa área da educação e do desenvolvimento infantil, eles afirmam, e na realidade uns afirmam e outros dizem que não, mas eu vou explicar o porquê não. Uns afirmam que a idade que floresce a malícia, o bem e o mal, é aos 7 anos de idade. Que entre os seus 3 anos aos 7 anos, a criança ela vai absorvendo e vai formando os seus conceitos, e quando chega aos 7 anos de idade, ela tem alguns conceitos já pré-formados, e esses conceitos pré-formados levam ela a ter o discernimento do que é a malícia, do bem ou mal. Alguns estudiosos dizem não, pelo fato da sociedade evoluir. Quando a sociedade evolui, o seu conceito moral também evolui e modifica. Vou dar um exemplo muito prático que eu acho que os irmãos vão conseguir entender. Alguns anos atrás, uma menina de 10 anos de idade, 12 anos de idade, ainda brincava de boneca. Não é verdade isso? Ainda brincava de boneca, porque a sociedade daquele tempo, né, era diferente da sociedade de hoje. As crianças daquele tempo demoravam mais para florescer esse lado malicioso. Mas hoje, com a sociedade moderna, aqui não é aula de sociologia não, tá, irmão? Mas é para explicar esse argumento moral, né? Hoje, com a sociedade moderna de hoje, uma menina com 12 anos de idade já está chorando, dizendo que o namorado dela não ama ela, né? Não a ama, né? Melhor dizendo. Então, podemos ver o quê? A diferença nas questões moral do homem, né? O homem em geral, conceito social. Ou seja, o homem tem esse discernimento natural dentro dele. Esse discernimento natural, esse tribunal dentro dele, que foi colocado por Deus. Por trás desse tribunal está um legislador, ou seja, está alguém que colocou esse sentimento dentro dele, que este alguém determinou o que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode. Como disse Albert Einstein, né?
Albert Einstein disse que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Quando o bem se ausenta, o mal surge. Quando a luz se ausenta, as trevas surgem. Mas quando a luz está, as trevas se dissipam. Quando o bem está, não existe o mal. Ou seja, dentro do homem está presente este tribunal. Quem colocou esse tribunal foi um legislador. Foi quem criou as leis. Quem foi que criou as leis? Deus. Se o homem tem esse conhecimento e esse sentimento de que aquilo é certo e de que aquilo é errado, quem foi que colocou em sua consciência, né, esse tipo de sentimento? Foi um legislador, foi quem criou as regras, foi quem criou as leis, foi quem criou o famoso pode e não pode. Foi ele quem criou, foi Deus quem criou. Até aqui tudo bem? Os irmãos conseguiram entender esse conceito do argumento moral? Conseguiram? Alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Podemos, né? Podemos. Tá bom. Então, vamos continuar. Então, aqui, o quarto argumento é o argumento teológico. Geralmente, é o argumento que mais as pessoas estão interessadas. Mas não falamos da existência de Deus apenas teologicamente. É importante a gente ter conhecimento de todos esses argumentos, para que quando a gente for debater com algum ateu, com alguém que duvida da existência de Deus, eu não tenha só conceitos bíblicos, conceitos teológicos, mas que eu possa ter conceitos científicos, conceito moral, conceito histórico, né, conceitos filosóficos, que ao longo do nosso estudo nós vamos estar vendo. Então nós temos o quê? O argumento teológico. O que é o argumento teológico? Telos, que nós já no grego, né, significa fim. Essa palavra telos significa fim, propósito, desígnio. O argumento baseia-se no propósito ou no desígnio que se verifica na ordem das coisas criadas. O universo revela organização. Observe, não foi algo aleatório, foi algo organizado, como nós vemos lá em Gênesis, né, capítulo 1. Foi algo organizado. Ordem, harmonia, propósito, indicando assim a existência de um ser burro, um ser que não pensa? Não. Um ser inteligente, que eu teria planejado antes de tê-lo feito, né? Como diz Salmo 19, do verso 1 ao 6. Ou seja, o arquiteto do universo, né? O Criador, ele projetou, ele arquitetou tudo antes para poder fazer. É como um engenheiro, né? Um engenheiro, primeiro, ele não faz a planta? Ele faz a planta, né? Chega lá, diz onde é que vai ser o quarto, onde é que vai ser a cozinha, onde é que vai ser o banheiro, onde é que vai ser a garagem, onde é que vai ser o quarto das crianças, onde é que vai ser a sala, onde é que vai ser a área de serviço, onde é que vai ser o escritório, para quem quer um escritório, né? Ou seja, ele primeiro faz a planta, ele coloca no papel, e depois ele bota para executar aquilo que exatamente ele projetou. Deus não é diferente. Aonde que nós podemos encontrar essa mentalidade
aonde que nós podemos encontrar esta mentalidade na Bíblia Sagrada? Os irmãos se lembram de alguma coisa relacionado a planejar e depois construir no Novo Testamento? Qual a passagem bíblica que nos fala sobre isso? Os irmãos sabem? Os irmãos lembram? Não? Lembra daquela passagem que Jesus só me fugiu da memória qual é o capítulo, mas os irmãos podem achar aí, se os irmãos acharem, os irmãos me digam aonde é que está. Mas aquela passagem que Jesus disse assim, antes de edificar uma casa, a gente senta, planeja se com tanto ou com tanto vai dar para concluir aquela casa, e depois só assim bota a obra em prática. Porque se você fizer sem planejamento, virão as pessoas e vão dizer assim, olha, começou a construir e não terminou. Né? Ou seja, nós vemos que Jesus, a mentalidade divina, nessa questão de projetar, né? De projetar, estava presente em Jesus, né? Estava presente em Jesus. Ou seja, o arquiteto do universo é um ser inteligente que fez tudo de forma harmônica, com propósito. Tudo tem um propósito na criação. O sol, né? Por que o sol fica exatamente aonde está e a Terra está colocada exatamente à distância correta do Sol, nem mais e nem menos, e que favorece as árvores, o planeta, a vida na Terra? Se a Terra tivesse um pouquinho mais afastada, haveria catástrofes na Terra. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próxima do Sol, não existiria vida sobre a Terra. Ou seja, tudo está em ordem, tem um propósito, o arquiteto é um ser inteligente que criou todas estas coisas nos seus mínimos detalhes, precisamente para que tudo fique correto, né? Para que tudo, de forma harmônica, tenha a sua funcionalidade de forma correta, né? Infelizmente, o homem que destrói as coisas que Deus faz, né? Coloca aí as coisas fora do equilíbrio, né? Como nós estamos vendo aí na questão da natureza, né? A poluição nos rios, os desmatamentos, as queimadas, isso faz com que altere aí o meio ambiente, né? Nós temos o argumento, que é o argumento histórico. Este argumento baseia-se nos fatos da história para comprovar a existência de Deus, usando os fatos nos cultos dos povos da antiguidade, mas, sobretudo, os fatos ocorridos na história de Israel. Os irmãos lembram daquela aula que nós tivemos, que nos fala sobre a revelação de Deus? E eu coloquei lá o argumento dizendo que a história de Israel prova a existência de um ser supremo, um Deus supremo e verdadeiro, um Deus que existe, né? Ou seja, na história de Israel, nós podemos presenciar que existe Deus, né? Não só na história de Israel, mas também nas histórias da antiguidade. Os povos
antigos, né? Tanto eles na concepção religiosa do Egito, quanto concepções religiosas dos mais primórdios, dos povos da sociedade mais primórdios, anteriores, bem lá para trás, né, vamos dizer assim, eles tinham esta mentalidade que existia e que existe um Deus, né? Ou que exista um Deus que está acima de todos os deuses. Os irmãos já viram falar sobre os deuses dos gregos, né? Saiu até esses tempos atrás aí um filme chamado Aquaman, né? Que é filho de Poseidon. Ou seja, tudo isso dentro de uma mentalidade de origem da filosofia grega que fala o quê? Que existe um panteão de deuses, né? Existe vários deuses. E esses vários deuses, existe um Deus supremo, que é exatamente dentro da cultura do grego, da Grécia, né? Que é o Zeus. Zeus é o ser supremo, né? O originador de todos os outros deuses. Ou seja, nós encontramos esta mentalidade dentro da história do desenvolvimento cultural e social dos povos antigos. Ou seja, todos os povos antigos acreditavam na existência de um Deus ou de vários deuses, mas que, dentre esses vários deuses, existia um Deus predominante, um Deus verdadeiro, no sentido de, não verdadeiro, mas no sentido de ser mais poderoso do que todos os demais deuses que eles acreditavam. É como se fosse uma escala, né? Como se fosse uma escala, uma pirâmide, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma pirâmide e para eles o Deus mais poderoso estava no topo da pirâmide. Então, este tipo de mentalidade sempre existiu em toda a história da humanidade, né? É bem interessante essa questão quando nós vamos estudar sobre o conceito de crer em Deus. Porque quem foi que passou esse conceito da existência de Deus às suas gerações? Quem foi? Obviamente, Adão e Eva, né? Logo, foi transmitido para seus filhos. Logo, foi transmitido de um para o outro. Por quê? Porque o conceito religioso e o conceito espiritual era passado oralmente, né? As pessoas falavam, contavam histórias, como diz um grande escritor, né? Não me recordo o nome dele, mas ele diz assim: ensinar é contar grandes histórias. Ou seja, é a mentalidade dos povos antigos. Lembra? Nós falamos sobre a formação da Bíblia, que a formação da Bíblia no início se deu exatamente pelo conceito oral, transmissão oral daquilo que Deus havia dado, e é exatamente assim como funciona no desenvolvimento da crença que existe um Deus verdadeiro. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Podemos continuar? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos os argumentos sobre a existência de Deus. Quais foram os argumentos que nós vimos? Nós vimos o cosmológico, que é a visão de mundo, né? Nós vimos o ontológico, que é o ser. Nós vimos também o argumento moral, o argumento teológico, né? E o argumento histórico. Todos esses argumentos, eles corroboram para afirmar que existe um Deus verdadeiro, que Deus existe.
Deus não é um mito, ou Deus não é algo que foi criado pelos povos antigos ou por ideias religiosas de pessoas religiosas, mas que Deus é um ser espiritual que existe verdadeiramente. Amém? Podemos continuar, então? Agora nós vamos ver aqui, argumentos divergentes, pensamentos contrários à existência de Deus. O que nós vamos ver agora são exatamente quase que um conceito de religião, quase que um conceito de pensamento filosófico, melhor dizendo, que nega a existência de Deus. Nega que Deus existe, ou que até acredita que Deus existe, mas Deus é alheio à sua criação, ou que Deus faz parte de um grupo de deuses, né, como eu estava explicando no slide anterior. Então, nós vamos ver esses argumentos agora. Se os irmãos tiverem dúvida, os irmãos podem interromper, tá bom? E nós vamos tirar as dúvidas dos irmãos, tá ok? Os irmãos podem perguntar, tá? Então, nós temos aqui, nós vamos continuar aqui. Nós temos o pensamento contrário, né, à existência de Deus. É o ateísmo. O primeiro pensamento contrário à existência de Deus é o ateísmo, que geralmente é o mais comum, né, de nós encontrarmos, geralmente, na internet, ou nas redes sociais, ou até mesmo dentro da nossa sociedade, algum escritor ateu, dentro das escolas, das faculdades. Geralmente é o tipo de pensamento mais comum. Por quê? Ele nega a existência de Deus. A grande maioria deles não nasceu ateu, como eu estava explicando, né, anterior. A percepção sobre Deus foi afetada por fatores da natureza pecaminosa do próprio indivíduo, da cultura secular ou através da decepção com a religião. Geralmente são esses os fatores que fazem com que o indivíduo deixe de acreditar em Deus, né? A sua própria natureza pecaminosa, por si só, ele chega a uma conclusão que Deus não existe, né? Por causa da cultura secular, cultura esta que aquele cidadão está inserido, que também, cultura também pode ser algo centralizado ao seio familiar, ou seja, um indivíduo que é criado dentro de uma família que todo mundo é ateu, obviamente ele vai ser criado com o pensamento de que Deus não existe, né? E também isso é cultura, né? Ou através da decepção com a religião. Acredito eu que uma boa parte dos indivíduos que se dizem ateus hoje, eles são pessoas frustradas com a religião, em algum sentido ou em algum aspecto. Se frustraram porque, como o irmão Abreu frisou anterior, né? Ele frisou dizendo que algum indivíduo se torna ateu porque não teve a cura de um familiar, porque está doente, porque perdeu alguém muito querido. Então, eles passam a não acreditar. Por quê? Porque foram frustrados no que se diz respeito à realização da sua vontade. Ou seja, para eles só aceitam que Deus poderia existir se Deus tivesse feito exatamente aquilo que eles queriam, né? Que eles acreditavam, que eles estavam desejosos que fosse acontecer. Como aconteceu ao contrário, né? Não aconteceu aquilo que eles queriam, eles não acreditam em Deus. Então, eu gosto de uma expressão de um arqueólogo que ele diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Né? Por quê?
porque parece que o ateu tem mais fé naquilo que ele acredita, né, do que aqueles que acreditam em Deus. Porque para não acreditar em Deus, ele deve ter muitas convicções pessoais de que Deus realmente não existe, né, dentro da concepção desse pensamento do ateísmo, né? É algo muito, muito forte assim de se pensar. Há dois tipos de ateus, os práticos e os teóricos. Os práticos negam a existência de Deus por conveniência pessoal, né? Preferem viver com Deus como se Deus não existisse. Já os teóricos usam a tese do convencimento racional. Possuem uma explicação. Entretanto, seus argumentos falham em algum lugar, como diz em Salmo 14, verso 1. Observação. Existe também os ateus materialistas, ou seja, ateus que se utilizam de conceitos materiais para explicar a ausência ou a não existência de Deus. Então, nós temos o quê? Dois grupos de ateus. Primeiro são os práticos, aqueles que preferem viver como se Deus não existisse, está nem aí, né? Eu vou viver do meu jeito, que Deus não existe mesmo, então eu vou fazer o que eu quero, né? E os racionais, que é aqueles que procuram praticamente trazer uma explicação racional sobre tudo aquilo que está se baseando a existência de Deus. E o outro grupo, que é a minoria, que é o materialista, que utiliza de coisas materiais, de conceitos materiais para provar ou querer provar que Deus não existe. Temos um outro pensamento também, que é o panteísmo. O panteísmo já é um pouco diferente. O panteísmo não há um Deus pessoal, nem revelação especial para eles. Tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, para o panteísmo, Deus é tudo. Deus é o passarinho, Deus é o elefante, Deus é a girafa, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é as estrelas, Deus é a criança brincando, Deus é o cachorro latindo, Deus é tudo. Deus é a mosca, é o carapanã, né? É a lagartixa, é a cobra. Para eles, Deus é tudo. Tem um país, não sei se, acho que é a Índia, né? É a Índia que atribui praticamente tudo sendo Deus. A vaca é um ser divino. O rio Ganges, não sei se os irmãos já ouviram falar sobre o rio Ganges, também é um Deus para eles, é um ser divino, né? Ou seja, um panteísmo. É um monte de deuses e Deus é tudo, né, propriamente dito, dentro desse pensamento do panteísmo. Temos um pensamento também que é o agnosticismo. Lembra que nós estudamos sobre a época de João, que João defendeu o cristianismo dos gnósticos, que o líder dos gnósticos era um homem chamado Cerinto, e que este movimento do gnosticismo permeia até os nossos dias de hoje. Então, este pensamento ainda existe nos nossos dias de hoje, que é o agnosticismo. Afirma que o homem não pode conhecer a realidade das coisas, portanto, não pode afirmar que Deus existe. Porém, também não negam a existência de Deus, pois acham que não se pode provar tal coisa. Ou seja, para o agnosticismo, o homem não conhece a realidade das coisas, não tem capacidade de chegar a um denominador comum, dizer assim, Deus existe.
Para o agnosticismo, não há esta capacidade de afirmação, por causa de que o homem não consegue compreender as coisas. Então, nós temos esse pensamento, ainda que permeia até os dias de hoje. Pensamentos também que afirmam dizendo que Jesus não é um ser divino, né? Que a carne, a matéria, é algo ruim, né? E que Deus não poderia estar preso à matéria, que é algo ruim. Deus não poderia estar preso. Então, nessa questão, até mesmo o agnosticismo não acredita que Jesus é Deus. Então, nós temos este pensamento que permeia até os nossos dias de hoje. Nós temos o politeísmo e o deísmo. Bom, politeísmo, os irmãos acho que já tiveram algum contato, né? Algo parecido, que é o politeísmo nega a existência de um Deus único. Acredito na pluralidade de deuses. Já o deísmo é uma posição filosófica naturalista, que aceita a existência e a natureza de Deus, criador ou não, através da razão e da experiência pessoal, em vez dos elementos comuns da religião teísta, como revelação direta ou tradição. Deus é um criador ou um organizador do universo. É a primeira causa da filosofia teísta. Em palavras mais simples, um teísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de Deus, mas não pratica nenhuma religião assim. Um dos princípios fundamentais dessa posição é baseada na consolidação de que Deus existe e criou o universo físico, mas não interfere com ele, portanto, não é soberano. Ou seja, politeísmo, os irmãos sabem que eles negam a existência de um único Deus, mas acreditam numa pluralidade, ou seja, deuses, vários deuses, né? Vários deuses que possuem as suas divindades, como alguns países que nós já falamos agora que possuem várias divindades. E temos o deísmo, que acredita em Deus, porém, acredita que existe lá um Deus, se é criador ou não, e se ele é o criador, então ele criou, mas não interfere, ele criou lá e fez as regras lá de como aquilo ali poderia existir, né? Como aquilo ali poderia existir, como aquilo ali poderia subsistir, e ele determinou essas regras e abandonou a sua criação, virou as costas para a sua criação e deixou que estas regras que ele estabeleceu regesse aí o universo e tudo que existe e tudo que fosse acontecer. Ou seja, Deus não é soberano, Deus não está no controle de tudo. Ele apenas estabeleceu regras, né? Ou seja, Deus não interfere em nada. O que acontece é exatamente está voltado entre o cumprimento das regras ou a desobediência das regras. Você obedeceu, coisa boa. Desobedeceu, acontece coisa ruim. E Deus não está nem vendo as coisas que estão acontecendo, né? Deus virou as costas. Quando nós olhamos para a história da Bíblia Sagrada, não só a história da Bíblia Sagrada, mas como a história do desenvolvimento humano, social, cultural, histórico do ser humano, nós vemos que a existência de Deus ela é nítida. Lembra que nós falamos lá no slide anterior que a história prova a existência de Deus? Exatamente. Então, por quê? Porque Deus é um Deus que sempre interveio na história. Qual a melhor prova em termos de povo? É o povo de Israel. O povo de Israel, Deus interveio na história.
quando o povo estava preso lá no Egito, e Deus diz para Moisés, né? Deus diz para Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Ou seja, você vê que Deus interveio na história. Né? Quando o povo saiu da terra do Egito, quando se deparou diante do Mar Vermelho e atrás vinha Faraó. Até aquele hino, né? Como é que é o hino? Da Rose, é? Da Rose Nascimento? Que tem até aquele hino, né? Oi? Da Shirley Cavalhais? A minha esposa está dizendo que é da Shirley Cavalhais. Eu sou péssimo de hino, irmão. Eu não entendo nada de hino, de música, eu não entendo nada, não. Mas que fala que na frente tinha um Mar Vermelho e atrás estava Faraó, né? E que se Deus não tivesse intervindo na história, Faraó teria alcançado o povo. Mas o que foi que Deus fez? Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, né? E outra vez, Deus abriu o Jordão para o povo de Israel passar. Nós vemos diversas ações de Deus ao longo da história. Ao longo da história. Então, ou seja, a ideia do deísmo é que Deus não é soberano, Deus não intervém. Que o que acontece exatamente são a regência das leis que Deus estabeleceu para governar. Deus não governa, mas Deus estabeleceu leis para governar. É muito interessante, um cientista chamado Adalto Valera, negócio assim, o nome dele. Ele é um cientista cristão, crente, e os irmãos podem até pesquisar na internet, né? E a ciência descobriu que o universo geral, todos o universo, tudo que se diz respeito ao universo, ele funciona de forma harmônica e que ele por si só ele não poderia continuar funcionando. Ou seja, é como se Deus sempre fosse lá no universo e ajustasse alguma coisa para que o universo continuasse funcionando. Por quê? Vou dar um exemplo muito prático aos irmãos. Não sei se os irmãos têm computador em casa, né? Não sei se os irmãos têm computador em casa, ou até mesmo um aparelho celular, que eu acredito que todos nós temos. Aquele aparelho celular ou aquele computador em casa, você vai usando, ele vai funcionando, mas chega um período que ele começa a travar, que ele começa a desligar sozinho, que ele começa e clica numa coisa, abre outra, ou seja, ele precisa de uma manutenção, né? Os cientistas, esse cientista acredita que Deus é o Deus que faz uma manutenção no universo para que ele continue funcionando harmonicamente por todos esses anos que se passaram, milhões de anos que se passaram, e muitos outros anos que ainda virão. Ou seja, Deus intervém na história e Deus está no controle da sua criação. Os irmãos entenderam? O restante tudo caiu, né? Não conseguiram retornar, será? Acho que o restante tudo caiu, né? Não conseguiram retornar. Os argumentos contrários à existência de Deus é o ateísmo, panteísmo, e temos o agnosticismo, e o politeísmo e o deísmo. São argumentos contrários à existência de Deus. Então, nós temos aqui, vamos dar prosseguimento, dando continuidade. Bom, nós temos também, dentro da área
alguns pensamentos filosóficos sobre a existência de Deus. Pensamentos filosóficos de homens importantes ao longo da história que falavam sobre a existência de Deus. Nós vamos ver aqui algumas expressões desses homens. Aqui nós temos a primeira expressão, nós temos de Platão, que é um filósofo, né, que foi um filósofo. Deus é a mente eterna, a causa do bem da natureza. Cria em Deus, acreditava em Deus. Temos um outro filósofo chamado Aristóteles, a primeira causa de todo o ser. Acreditava que Deus era o criador de todos os seres, né? Tem o Spinoza também. Deus é a substância absoluta, universal, a causa real de cada e de toda a existência, e não apenas a causa de todo ser, mas a existência completa, da qual cada coisa é chamada Deus. Ou seja, ele já acreditava na existência de um ser divino, mas que cada coisa era chamada Deus. Ele acreditava em Deus, mas que cada coisa era chamada de Deus. Temos esse outro aí, né? O Leibniz, né? Deus é a razão final das coisas. Ou seja, Deus é a razão final das coisas. Nós encontramos isso na Bíblia, né? Deus é o princípio, Deus é o fim de todas as coisas. Temos o Hegel também. Deus é espírito absoluto. Um espírito sem consciência que precisa da consciência do homem para se perceber e agir. Ele não acreditava que Deus pudesse pensar por si só, né? Mas ele acreditava que existia um Deus, que esse Deus era um ser absoluto e que ele era espírito e precisava da mentalidade do homem, da consciência do homem para saber perceber e agir, né? Ou seja, para ele, Deus não tinha pensamento próprio, ele precisava dos pensamentos humanos para saber como agir, como fazer. Então, ao longo da história, nós encontramos diversos filósofos falando sobre a existência de Deus. Avançando um pouquinho mais, a autoexistência de Deus, que também vai nos falar exatamente sobre o princípio, né? Ou seja, que Deus existe. Antes do princípio, Deus já estava lá. Ou seja, a autoexistência de Deus. Bom, dentro da autoexistência de Deus, nós encontramos o quê? Na Bíblia, a expressão no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, nos mostrando que Deus é autoexistente, né? Está no princípio. João, né, capítulo 1, versículo 1 e 2. Temos a outra expressão em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? Esse famoso versículo que ao meu ver, é interpretado de forma errônea, né? Principalmente nas campanhas, né, que as igrejas oferecem aí, né? Isaías 43, 13. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube explicando sobre este versículo, Isaías 43, 13. Se irmãos tiverem curiosidade, assiste lá, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, né? É
Eu entendo esse versículo como se Deus estivesse bem zangado. Né? Lá no vídeo lá eu explico o porquê. Né? Temos outra expressão, que é João capítulo 17, 24, onde diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Deus, na sua autoexistência, antes de todas as coisas, né? Deus já estava lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 vai nos dizer: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a autoexistência de Deus. A Bíblia, ela nos mostra que Deus é autoexistente. Deus está antes do princípio de todas as coisas. Nós vamos encerrar aqui. Vamos deixar próximo slide aqui, o argumentos da existência de Deus para a nossa próxima aula. Tá bom? Que Deus abençoe aos nossos irmãos, que Deus abençoe a você, meu irmão, que ficou aí até o final da aula. E provavelmente alguns irmãos não conseguiram acesso devido à internet, que realmente está muito ruim. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula, falando um pouco sobre argumentos da existência de Deus. Que Deus te abençoe.